Antes de começarmos com essa notícia que está fervendo nos corredores da Toca da Raposa, já vou deixar um recado direto para você que acompanha tudo do nosso Cruzeirão cabuloso. Se não quer perder nada sobre o que acontece no maior de Minas, já deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações, porque o que você vai ouvir agora vai surpreender até os torcedores mais atentos. O assunto é daqueles que ninguém esperava, algo que virou comentário obrigatório nas arquibancadas e nos bastidores, e que mostra como o Cruzeiro sabe encontrar joias escondidas em meio a tantas estrelas. Então segura aí, porque vem história grande pela frente, e você não vai querer desgrudar até o final dessa notícia. Agora vamos continuar com a notícia. É claro que quando falamos de Cruzeiro em 2025, muitos já pensam automaticamente nos reforços de peso que a SAF trouxe para Belo Horizonte. Gabigol, Fabrício Bruno, Fagner e outros chegaram cercados de holofotes, manchetes e grande expectativa. E não é para menos, já que o projeto comandado por Pedro Lourenço tem como meta colocar o time de volta ao topo não só do Brasil, mas da América. Porém, em meio a tantos nomes badalados, surgiu uma peça que, de início, não era vista com tanto estardalhaço, mas se conquistou cada vez mais espaço e, principalmente, ganhou o coração da torcida de maneira inesperada. E o mais curioso é que essa história não envolve apenas gols ou jogadas plásticas, mas sim a identificação, a entrega e o estilo de jogo que rapidamente se conectaram com o DNA do Cruzeiro. Estamos falando de um jogador que chegou sob desconfiança de parte da mídia e até mesmo de alguns torcedores, mas que, com atuações consistentes, raça em campo e uma adaptação surpreendente, virou um verdadeiro xodó da massa celeste. Esse é o tipo de acontecimento que mostra que nem sempre o maior investimento é o que gera mais impacto emocional na torcida, e que, no futebol, a paixão fala muito mais alto do que qualquer valor de mercado. Pois bem, o nome que vem roubando a cena no Cruzeiro e deixando a torcida empolvorosa é o volante Christian, contratado junto ao Atlético Paranaense em dezembro do ano passado por cerca de 2,7 milhões de euros, o que representa aproximadamente 17,5 milhões de reais, 17 milhões e 500 mil reais, na cotação atual. No início, muitos questionaram se valeria tanto investir em um jogador sem status de estrela nacional. Mas o tempo provou que a SAF e Leonardo Jardim estavam com a leitura correta. Hoje, Christian é titular absoluto e uma das engrenagens mais importantes do sistema celeste, mostrando como o planejamento do Cruzeiro vai além do marketing e pensa também no equilíbrio do elenco. Para se ter uma ideia do tamanho da importância desse jogador, basta olhar os números. Só em 2025, Christian já participou de 30 partidas, sendo 25 como titular. E o Cruzeiro apresentou um aproveitamento de nada menos que 70% dos pontos quando ele esteve em campo. Foram 19 vitórias, 6 empates e apenas 5 derrotas, um desempenho digno de time que briga na parte de cima da tabela. Em um futebol cada vez mais detalhista, onde números contam muito, esse dado é uma verdadeira prova da relevância do camisa celeste. Mas não é apenas defensivamente que ele se destaca. Christian também vem aparecendo no ataque, algo que surpreendeu até mesmo seus críticos. Até aqui, são 3 gols e 3 assistências, estatísticas que podem parecer modestas à primeira vista, mas que ganham outro peso quando lembramos que ele não é um meio ofensivo, mas sim um volante que sabe se posicionar, arriscar chutes e aparecer como homem surpresa. Esse detalhe técnico fez Leonardo Jardim explorar um novo posicionamento para o jogador e o resultado está aí. Atuações consistentes, gols inesperados e uma ligação direta com a torcida que vibra a cada chegada dele ao ataque. O atleta já revelou que essa mudança de função foi trabalhada em conversas detalhadas com o técnico português. Leonardo Jardim pediu que Christian aproveitasse os espaços, chegasse mais à frente e ousasse nas finalizações. E o volante comprou essa ideia, transformando o que era uma simples função tática em um fator determinante para o sucesso do Cruzeiro em muitos jogos. Quem acompanha de perto sabe que cada vez que ele se lança no ataque, o Mineirão inteiro levanta, esperando algo especial. E essa conexão é justamente o que faz dele um xodó improvável. Afinal, não é comum que um volante, geralmente mais discreto e responsável pela marcação, conquiste tanto carinho da torcida em tão pouco tempo. Mas Christian, com sua entrega, raça e disciplina, trouxe um novo sabor ao meio-campo celeste, virando referência e sendo até mesmo comparado a outros ídolos que marcaram época na Toca da Raposa. É aquele tipo de jogador que pode não estampar capas de jornais todos os dias, mas que dentro das 4 linhas se torna indispensável. A cada rodada,
Os torcedores destacam nas redes sociais a importância de Christian e como ele mudou a dinâmica do Cruzeiro. Não faltam comentários de cruzeirenses exaltando o jeito dele de jogar, chamando-o de motorzinho, guerreiro e até de coração do meio-campo. Para uma equipe recheada de nomes midiáticos, ver um jogador mais discreto receber tanto carinho só mostra como o futebol é mágico. Como a identificação nasce em detalhes e como a torcida sabe reconhecer quem realmente veste a camisa com alma. Esse fenômeno também revela algo maior: a estratégia do Cruzeiro em montar um elenco equilibrado, que não depende apenas de nomes midiáticos para brilhar, mas que sabe valorizar peças táticas, que fazem a engrenagem funcionar de maneira eficiente. O clube, sob a gestão da SAF de Pedro Lourenço, não caiu na armadilha de apostar unicamente em jogadores que atraem a atenção da mídia, mas buscou mesclar contratações de impacto com atletas que pudessem desempenhar funções específicas, garantindo solidez e versatilidade ao grupo. Essa visão inteligente de mercado mostra que o Cruzeiro não pensa apenas em marketing ou visibilidade, mas sobretudo na montagem de um elenco competitivo e capaz de fazer a diferença. De encarar diferentes desafios ao longo da temporada, seja no Brasileirão, na Copa do Brasil ou em competições internacionais. Enquanto Gabigol concentra os flashes, arrasta multidões e chama a responsabilidade nos grandes jogos, Christian representa aquele trabalhador silencioso que, muitas vezes, é o diferencial real dentro de campo. Ele não aparece em capas de jornais todos os dias, mas está presente em cada desarme, em cada passe preciso, em cada chegada surpresa ao ataque que surpreende o adversário e enche a torcida de esperança. Essa combinação entre estrelas que carregam o peso da camisa e jogadores funcionais que entregam regularidade e um equilíbrio perfeito, algo que nem todos os clubes conseguem atingir. Muitos times apostam apenas em medalhões e acabam carecendo de sustentação tática, enquanto outros se prendem a nomes discretos e carecem de protagonismo. O Cruzeiro, por sua vez, parece ter encontrado a fórmula de unir o melhor dos dois mundos. Outro detalhe interessante é que Christian, mesmo sendo um dos menos badalados, já acumula números que rivalizam com alguns dos medalhões da equipe. Suas 3 assistências, por exemplo, o colocam entre os líderes nesse quesito, mostrando que ele não apenas marca, mas também constrói jogadas. Isso dá a Leonardo Jardim uma versatilidade que poucos treinadores têm no Brasil, pois ter um volante com capacidade de armar e finalizar é uma arma preciosa. E tudo isso acontecendo sem que Christian perca sua essência. Ele continua sendo aquele jogador aplicado, disciplinado, que não foge da responsabilidade e que sempre cumpre o que o treinador pede. Essa obediência tática, somada ao brilho inesperado no ataque, é o que torna sua história ainda mais fascinante. É como se ele tivesse sido moldado sob medida para esse Cruzeiro que está em ascensão. Não é à toa que dentro do vestiário ele também ganhou respeito. Companheiros comentam sobre sua dedicação nos treinos e sobre como ele se adaptou rapidamente ao grupo. Essa integração rápida é fundamental, já que o Cruzeiro vive um momento de reconstrução sob a SAF e precisa de jogadores que não apenas atuem bem, mas também criem um ambiente positivo no dia a dia. Christian se encaixou perfeitamente nisso. Para a torcida, a sensação é de que o clube encontrou uma joia que ninguém esperava. Um investimento relativamente acessível quando comparado a outros nomes contratados, mas que se transformou em peça-chave e motivo de orgulho. Cada vez que ele entra em campo, o sentimento é de segurança, de que a equipe terá aquele equilíbrio necessário para buscar grandes resultados. Essa virada de percepção também mostra como o futebol é capaz de criar narrativas únicas. Quem poderia imaginar que, em um ano com tantas contratações milionárias, o grande xodó da torcida seria justamente um volante vindo do Atlético Paranaense, que chegou sem tanto alarde. Essa é a magia que só o Cruzeiro é capaz de proporcionar, surpreendendo até os mais otimistas e criando novas histórias para serem lembradas no futuro. Agora, a grande expectativa é ver até onde Christian pode chegar com a camisa celeste. Se já conquistou esse status em poucos meses, imagine o que pode acontecer ao longo da temporada e até nos próximos anos. O Cruzeiro tem em mãos um jogador com potencial de se tornar referência por muito tempo, e a torcida certamente vai continuar empurrando e apoiando cada passo dele. E eu quero saber de você, torcedor cruzeirense, o que acha dessa sedição inesperada de Christian, que chegou sem tanto alarde e virou um dos grandes xodós da torcida em 2025? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque aqui você sempre vai ouvir as notícias mais quentes e emocionantes sobre o nosso cabuloso.